De pastor para pastor, que alegria poder conversar com você, pastor, líder, você que tem empreendido, você que tem levantado esta bandeira, do empreendedorismo ou uma liderança de um departamento, de um grupo missionário ou até mesmo o pastor ali da igreja. E hoje eu quero conversar com você um assunto tão importante para o sucesso em qualquer uma dessas áreas. E esse assunto, ele é realmente algo que muitas pessoas acham que é um dom, que somente algumas pessoas possuem. E eu quero despertar você para, sair talvez daquele comodismo e colocar isso em prática na sua vida. Que assunto é este? Criatividade. Tem gente que diz assim, eu não sou criativo, eu não consigo criar algo. Mas eu quero hoje afirmar algo para você. Você é criativo. E a criatividade é essencial para que você alcance o sucesso na sua liderança, naquilo que você exerce. Vamos pensar da seguinte forma: o que é ser criativo? O que é a criatividade? Criatividade, vamos pensar da seguinte forma, é solucionar problemas. Exatamente. Dentro desta questão que nós estamos aqui abordando de liderança, do empreendedorismo, da própria igreja, é solucionar problemas. É uma ferramenta poderosa para que você ultrapasse limites, certo? Para que você venha romper, porque muitas vezes a pessoa se depara com o seu limite e acha que ali acabou, não tem mais nada para fazer, não tem como crescer mais, não tem mais como avançar, ou até recua porque se deparou com um problema, com algum momento de dificuldade no seu trabalho, na sua empresa ou no seu ministério. Mas é nesta hora que você precisa colocar em prática isto que Deus colocou dentro de todo ser humano, que é criatividade. É poder de transformar ambientes, é o poder de abrir novos caminhos, de romper barreiras, de solucionar problemas. Isso, você depara com uma situação e você precisa achar um novo caminho para resolver aquele problema, para ultrapassar aquela barreira, para passar aquele teto em que você está parado. Aí você precisa buscar e viver isso, uma criatividade. Bem, a gente poderia colocar a criatividade aqui nesse estudo como em dois aspectos. Primeiro, o original, e o segundo, o apropriado. Qual a diferença da criatividade? Falando sobre o original. O original é aquela criatividade onde a pessoa ela inova de alguma forma. Ela pensa de forma diferente, coloca em prática algo diferente que talvez ainda ninguém fez. Enfim, é o original. Só que essa parte original ela é muito boa, é muito importante, mas ela precisa estar ligada ao segundo aspecto, que é o apropriado. O que significa o apropriado? Vai além de algo novo, ou único ou diferente, mas é algo que também é útil, que é relevante, que é aplicável. Porque por mais que algo seja inovador, seja original, nunca terá o potencial se não for útil, se não for apropriado, se não for para resolver aquele problema e avançar, te levar mais para cima, romper tetos. Quer ver um exemplo que eu ouvi esses dias, achei muito interessante esse exemplo? Uma empresa que fabrica papel higiênico. Eles inovaram, fizeram algo novo. Sabe o que eles fizeram? Papel higiênico da cor preta. Lançaram um papel higiênico inovador da cor preta. E até é bonito, dentro de um design, de um banheiro mais moderno, aquele papel higiênico preto, ficava até bonito, apresentou algo novo que ninguém tinha pensado.
Só que não foi útil, não, sabe? Não foi para frente. Não rompeu. Por quê? Porque era inovador, era único, era diferente, mas não tinha utilidade, não era relevante, não era aplicável. As pessoas não gostaram daquele papel higiênico da cor preta, sei lá qual o motivo, né? Fica para você imaginar, né? Você usaria esse papel higiênico da cor preta? Enfim, mas deixando essa questão, houve depois um outro que resolveu fazer uma outra inovação que talvez você nem percebeu, mas que você já deve ter visto. Eles compactaram o papel higiênico. Eles amassaram, literalmente. Você percebeu que antes o papel higiênico, quando você comprava, o papel higiênico ele via num grande pacote, porque o papel higiênico, naquele rolo, ele era bem fofinho, então ele ocupava muito espaço. Aí, dessa área de criatividade resolveu fazer o quê? Deixar isso mais compacto, apertou, amassou ele, deixando ele a mesma metragem, só que agora bem amassado, reduziu o tamanho. Com o que fez? Reduzir os custos de transporte, porque começou a carregar num caminhão muito mais pacotes de papel higiênico. O armazenamento nas prateleiras, né, de uma mercearia, de supermercado, houve, né, o espaço coube muito mais. Então isso sim foi algo que útil, apropriado, relevante, aplicável, adaptável. Apesar do primeiro, que era o papel higiênico preto, era algo inovador, mas não era aplicável. Agora, deixar um papel mais amassado, reduziram ali ele, era algo que útil, era algo aplicável, era algo relevante, que trouxe algo a mais. Aí é um exemplo da criatividade apropriada. Primeiro era a criatividade original, papel higiênico preto. O segundo era a criatividade apropriada, que trouxe algo a mais. Então, entendendo essas questões da criatividade, talvez agora se diga assim para mim, mas eu não sou uma pessoa criativa, eu não tenho esse dom. Para aí, vamos parar e olhar então para a palavra de Deus, já que vamos falar, né, sobre dons. Veja se há algum dom que se refere à criatividade. Nenhum. Veja se há alguma das listas ali de talentos que Deus concede para um ou para outro que encontra a criatividade. Não existe. Sabe por quê? Porque a criatividade não é algo que Deus dá para uma pessoa e não dá para outra. A criatividade já está dentro do seu DNA. Todo ser humano ele tem dentro de si a criatividade. Como assim? Vamos parar e pensar em Deus. Qual que é a primeira característica que a Bíblia fala a respeito de Deus? Qual que seria a primeira característica que a Bíblia fala a respeito de Deus? Sabe qual que eu poderia aqui te mostrar? É Gênesis capítulo 1. Deus criou os céus e a terra. Qual que é a primeira característica de Deus que a Bíblia nos mostra? Um Deus criativo. Um Deus que cria algo. Um Deus que tem dentro de si essa característica, a criatividade. Meu amigo, basta olhar para a natureza, você vai ver essa criatividade. Basta olhar para as plantas, para as flores, nas suas cores, você verá essa criatividade. Então Deus é um Deus criativo. E olha só que interessante, né? Como que é importante essa criatividade. Quando ele foi criar o homem, ele faz uma reunião e ali ele coloca em pauta a criatividade. Né? Façamos o homem, vamos criar o homem. Ele coloca no plural. Reúne. Ali acredita-se, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se reúne. Vamos agora, em uma reunião, colocar em prática a criatividade. E quando ele cria o homem, ele cria um homem de que forma? A sua imagem e a sua semelhança. Quando ele cria o homem a sua imagem e semelhança, ele está colocando dentro do homem a criatividade. Já está dentro de nós. Nós temos o poder
Deus nos concedeu esse poder que na criatividade transformar ambientes, criar novos caminhos, trazer inovações. É isso que Deus espera de cada um de nós. E eu quero aqui mostrar para você que a criatividade para nós cristãos é algo que Deus já nos concede e que Deus quer despertar isso dentro de nós. Deus quer usar isso. Quando vamos fazer algo, nós precisamos entrar nesta parceria com Deus. Porque Deus é um Deus criativo e o Espírito Santo ele está dentro de você. Vou te dar um exemplo. A Santa Ceia. Lembra do momento da Santa Ceia? O que Jesus pega? Ele pega o pão e pega o vinho. E ali então ministra a Santa Ceia. Pensa comigo, o que é o pão e o que é o vinho? Olhando para o Deus criativo, Deus criou o trigo e criou a uva, a parreira, a videira, as árvores, né? O trigo e a árvore ali, né? O pé de uva, a parreira. É o que Deus criou. Mas quando ele vai apresentar a ceia, ele não apresenta a uva e o trigo. Ele apresenta o quê? O pão e o vinho. Ele apresenta algo que foi criado por Deus, mas na sequência também foi criado pelo homem. Aqui vemos a perfeição do que Deus deseja para as nossas vidas, uma parceria. A criatividade, a criação de Deus, mas também a criatividade e a criação do homem. Está conseguindo pegar essa visão? É uma parceria para que a obra de Deus seja feita, para que Deus ele esteja agindo e alcançando, cumprindo o propósito. É uma parceria dos céus e da terra. Por isso Deus colocou essa criatividade dentro de você. Como eu disse, não há um dom da criatividade. É uma parceria com Deus e o homem. Isto é a criatividade, essa parceria, como no exemplo da Santa Ceia. A uva e o vinho, o trigo e o pão. Sabe? Fechando essa linha de pensamento e fechando essa palavra que eu espero que alcance teu coração e te desperte para isso, para a criatividade. Inovação é quando você gera resultados, quando você resolve problemas, como eu iniciei, ou até mesmo quando você traz lucros para dentro da sua empresa, para o seu trabalho. Isso é inovação. Lógico que tudo tem um tempo, tem a questão de transição, tudo isso entra a criatividade. Quer ver? Vou te dar um outro exemplo bem interessante. Esse aqui que tem aqui, ó, é o iPhone. Você sabe que o iPhone, criado ali pelo Steve Jobs, né, o falecido, e quando ele criou o iPhone, ele esperou, ele já tinha o projeto do iPhone há muito tempo, mas ele esperou o touch, né, ele funcionar já de uma forma acessível para que o iPhone existisse. Porque até então tudo, né, nos telefones era feito através de botões, teclados, etc. Então, ele precisou aprimorar essa tecnologia, teve que esperar o tempo certo para conseguir criar, né, o iPhone, o smartphone, conhecido como iPhone. Então, houve o tempo certo, esperou o tempo certo, a combinação. Isso entra na criatividade. E ainda há um detalhe muito legal nessa criação, porque ele também teve que fazer uma transição de mentalidade, de cultura, porque as pessoas não estavam acostumadas em usar algo assim no touch, não estavam acostumadas. Você lembra que os primeiros iPhone vinha com um botão? Tinha necessidade daquele botão? Eu acredito que não. Mas por que tinha um botão? Porque era uma transição de cultura, de mentalidade. Se já chegasse com o iPhone como é hoje, sem nenhum botão, aquilo talvez criaria barreiras na mentalidade das pessoas. Então eles colocaram um botãozinho ali
e o Taut. Para quê? Para ir acostumando as pessoas a entender este novo processo de trabalho. Até então que houve a transição e não havia mais botões. Isso tudo nos mostra o processo de uma criação, da criatividade, transição de cultura. Tudo isso está envolvido dentro desse ponto da criatividade. Aí você fala assim, ok, caminhei muito no lado empresarial. E nós, como pastores e igrejas? Nós temos também uma missão para cumprir. Nós temos algo para alcançar. Numa empresa é aumentar os seus lucros. E na igreja? Ganhar almas. Ganharmos almas, ganharmos vida. De alguma forma, apresentarmos Jesus e alcançar essas pessoas para o Senhor Jesus. Um novo nascimento. O que nós precisamos? Buscar em Deus criatividade para ter este resultado. Alcançarmos mais vidas para o reino de Deus. Igrejas ganhando almas. Criatividade. O que nós vemos hoje são tantas barreiras e dificuldades tentando impedir do evangelho ser pregado. O que nós precisamos? Essa parceria com os céus. Como eu mostrei na ceia, aonde a ação dos céus e a ação da terra. A nossa parte. Criatividade é solucionar problemas, é abrir novos caminhos. Solucionar as dificuldades, abrir novos caminhos para que a palavra seja pregada e alcance mais corações. Eu finalizo aqui te dizendo o seguinte: não desista, não se acomode. Talvez você esteja acomodado hoje diante das dificuldades, dos problemas. Você já tem dentro de você a criatividade. Você já tem essa presença de Deus e nessa parceria com o Espírito Santo, com os céus, Deus vai trazer para você uma nova ideia, vai trazer um novo caminho, uma nova solução para que os sonhos sejam realizados e principalmente para que mais vidas sejam alcançadas para Jesus. Não se acomode, não desista. Busque novos caminhos, resolva o problema, coloque isso que já está dentro de você em funcionamento, que é a criatividade. Deus te abençoe, que Deus te use e que você tenha muito sucesso em todas as áreas da sua vida. De pastor para pastor, de um líder para outro líder, você é criativo. Coloque isso em prática. Deus te abençoe. Este amigo de vocês, pastor Samuel Vion.